Olá, meus irmãos, boa noite, graças a Deus, sejam bem-vindos à nossa live, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma grandiosa, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que o Senhor estará sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estou aqui pegando um louvor aqui para poder colocar aqui. Estou usando o celular, cheguei um pouquinho atrasado, cheguei um pouquinho depois do previsto, tive alguns imprevistos hoje. Hoje eu tive reunião, tivemos a reunião das mulheres que vencem, estadual, lá em São Paulo, na nossa sede estadual. Estive lá na São João hoje com o pastor Jaime, com o missionário. E passei o dia todo em São Paulo. Eu cheguei agora, tô até com a camisa. Eu acabei de entrar na minha casa, não faz 5 minutos que eu estou dentro da minha casa. E eu entrei correndo, e por isso que atrasei aí 10 minutos dessa nossa live aí. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você mesmo nesse nosso pouco tempo. Mas Deus vai abençoar você em nome de Jesus, amém? Peço para você que está entrando aí compartilhar, você que está sempre comigo aí, compartilha a nossa live aí em nome de Jesus Cristo, que você possa me ajudar aí a alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa estar alcançando essas vidas e trazendo uma palavra a todas elas, uma mensagem de fé a todas elas, em nome de Jesus. Hoje eu entrei aqui mais para abençoar você, falar um pouquinho do nosso dia de amanhã, nosso domingo, que nós teremos aqui as nossas reuniões aqui na nossa igreja no Santa Rosa, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estou aqui preparando aqui. Isso, deixa eu colocar um louvor aqui. Acho que eu tô com um problema aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui esse louvor. Tá meio complicado aqui. Vou deixar assim mesmo. Amém? Boa noite, Deus abençoe. Então vamos lá, em nome de Jesus. Enquanto você compartilha, enquanto você manda mensagem aí, você manda o seu ok. Como eu estava falando, hoje nós tivemos 3 reuniões lá na São João. Primeiro culto com as mulheres, hiperlotada a igreja, a sede, não cabia gente, não cabia pessoas. Meu Deus do céu, como tinha mulheres e como foi abençoado a reunião lá com a pastora Thaísa. Ela faz a cada 3 meses, daqui 3 meses terá outro, daqui 3 meses a igreja do Santa Rosa vai estar lá presente, as mulheres que vencem vão estar lá, então elas se preparam aí, daqui 3 meses eu quero que as mulheres estejam nesse evento, que é edificante para a vida de todas vocês, em nome de Jesus Cristo. Depois nós tivemos a reunião dos homens que vencem. Eu estive lá representando, mas o mês que vem também estaremos lá, os homens, os obreiros, estaremos na São João no mesmo dia, e vamos passar lá um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. E depois tivemos a reunião dos jovens que vencem, e eles tiveram lá, e foi uma bênção também. E eu fiquei lá, irmãos, o dia inteiro, cansado, com sono. Cheguei na casa do pastor Adalto, e na hora de sair, eu estava vindo embora para cá, na hora de ligar meu carro deu problema, não consegui ligar meu carro. Meu irmão, um transtorno gigante para chegar em casa, mas graças a Deus cheguei em casa. Vocês oram aí por mim, viu? Vocês estão sempre pedindo oração aí. Mas orem a Deus aí, nas orações de vocês aí, fala para Deus, fala: Deus, o Senhor tem que abrir uma porta para esse homem de Deus aí, porque tá feia a coisa, Vocês acham que só vocês que têm lutas? Misericórdia. Não é verdade, irmãos?
Aí vocês falam para Deus aí abrir as portas e abençoar o homem de Deus também, tá bom? Mas eu entrei aqui hoje, né? Como eu disse, eu tô cansado, irmãos. Tô até com o olho meio murcho aqui, mas eu entrei porque eu queria trazer uma pequena palavra para você e não deixar você dormir essa noite sem receber essa palavra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, Gênesis 25, em nome de Jesus, versículo 19, eu queria trazer essa palavra para você rapidamente. Eu vou deixar só o começo da mensagem que eu vou estar ministrando, né, se Deus assim permitir, amanhã. Gênesis capítulo 25, versículo 19, diz assim, ó. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, e arameu por sua mulher. Agora, olha o versículo de número 21, e é isso aqui que eu quero que você entenda. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém? Uma coisa importante aqui para nós, e como eu disse, eu não vou pregar tudo hoje, vou só deixar um gostinho para a gente para amanhã. A Bíblia diz que, né, o Isaque, ele recebe a Rebeca, e logo que ele recebe a Rebeca como sua esposa, né, eles começaram a perceber um problema, que o sonho que eles tinham não estava sendo possível. O sonho dos filhos, o sonho da descendência, o sonho da geração não estava sendo possível. E a Bíblia diz aqui no versículo 21, e vai muito em cima daquela mensagem que eu falei com vocês na quinta-feira. Lembra da mensagem, né, que eu falei na quinta-feira aqui, falei um pouco? E as pessoas que estão na minha lista de transmissão que eu falei para me chamar, muitas pessoas têm me chamado, eu tenho adicionado e mandado mensagens para essas pessoas. Para quem não recebeu, eu coloquei até no meu status, no Facebook, Instagram, WhatsApp, e quem recebeu, na sexta-feira eu estava indo para a igreja de manhã e Deus me deu uma inspiração, Deus me deu uma palavra da comparação do Abraão para o José. Quando Deus ele fala com Abraão sobre o que ele deveria fazer com Isaque, a Bíblia diz que Deus pede o Isaque, Deus fala assim, Abraão, pega o teu filho, Isaque, o teu filho, teu único filho, e sacrifica-o. A Bíblia diz que o Abraão, mostra que o Abraão vai para sua casa e no outro dia, bem cedo, ele acorda, pega o Isaque, pega seus moços e vai para o sacrifício. Só que ele não falou nada para Rebeca. Ele não falou nada para os moços, ele não falou nada para ninguém, ele simplesmente pegou o seu filho, o sacrifício que era, e foi embora. E a Bíblia diz que ele vai em direção ao Moriá, ele vai ao monte e pronto, acabou. Ele não falou nada do que Deus havia dito para ele, nem do que Deus havia ordenado. A prova disso é que quando eles chegam lá, o Isaque pergunta para ele, pai, aqui está o cutelo, né? Aqui está o machado, mas pai, aonde está o sacrifício? E a resposta dele para o Isaque é, Deus proverá. E ele fez sem falar para ninguém. E aí, meu irmão, por outro lado, a Bíblia diz que José ele teve 2 sonhos. Um sonho, ele saía para trabalhar com seus irmãos e o feixe dele era maior que o de todos os irmãos, e o feixe dos irmãos vinha e fazia uma roda em volta dele. E o segundo sonho que ele sonhou, que ele contou na mesa para o pai, para a mãe, para os irmãos, né? A Bíblia diz que ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E o pai até repreende Jacó, diz para ele, acaso você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos se prostrar diante de ti? E aí a Bíblia diz que por causa disso, tanto mais o odiavam. E Deus me deu essa palavra, eu vim para a igreja na sexta-feira, eu não preguei ela na sexta-feira, mas Deus me deu o coração para que eu pudesse transmitir para as pessoas que estavam ali naquela lista de transmissão, que existem muitas coisas que Deus fala para nós, irmãos, que nós temos que aprender a nos calar.
Nós temos que aprender a obedecer a Deus sem ficar querendo mencionar. O José recebeu uma direção, recebeu um sonho da parte de Deus e ele foi contar para pessoas que não estavam preparadas, mesmo sendo pessoas da família deles. E eu estava até ministrei isso dizendo que nem todo mundo que está na mesa conosco está preparado para entender aquilo que Deus colocou no nosso coração, está preparado para entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, assim, existem muitas coisas na nossa vida que nós devemos aprender a guardar para nós. Nós temos que aprender nos nossos conflitos, né, confiar em Deus e entrar somente na presença dele. E às vezes nós acabamos fazendo coisa errada, acabamos naquilo que Deus nos falou, naquilo que nós muitas vezes estamos enfrentando, os nossos confrontos internos, que todos nós temos os nossos confrontos contra nós mesmos, contra muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos anseios. Nós temos muitas vezes que aprender a não ficar relatando isso para as pessoas. Como eu disse, nem todo mundo que está à mesa comigo, nem todo mundo que está à mesa com você está preparado para ouvir o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então nós temos que fazer como o Abraão, se cala, pega aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou e simplesmente obedece, coloca em prática e aí Deus vai te dar a melhor direção possível. Amém, meus irmãos? Então, assim, dentro dessa palavra, né, a Bíblia fala que o Isaac, ele tinha um problema. Ele olhou para a Rebeca e a Bíblia mostra aqui que a Rebeca, ela não podia, né, ter filhos. Ela não podia ter ali a realização do sonho dele, do desejo dele. Só que olha o versículo 21, a Bíblia diz assim, ó, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, né? Ou seja, naquilo que ele tinha como dificuldade, naquilo que ele tinha como problema, naquilo que estava impedindo e atrapalhando a vida dele, a Bíblia diz que o Isaac foi falar, né, insistentemente, ou seja, orou insistentemente, sem parar. O que é insistentemente, pastor? Sem parar, sem desistir, sem retroceder, né, ao Senhor pela sua mulher, né? E algo me chama muita atenção aqui. O que, pastor? A Bíblia diz que ele foi falar com Deus, ele foi orar ao Senhor. Um dos grandes erros que nós cometemos muitas vezes é abrir o nosso coração sobre os problemas e as lutas que nós enfrentamos com muitas pessoas. Se você tem enfrentado uma luta, se você tem enfrentado problemas, aprenda a entrar na presença de Deus e falar com o Senhor. Aprenda, meu irmão, a buscar somente ao Senhor, no Senhor a sua resposta. Seja insistente em Deus, seja insistente em falar com Deus, seja incisivo, repetitivo em buscar a Deus, em orar a Deus, em falar com o Pai e buscar ao Pai. Às vezes, nós estamos passando por lutas e abrimos o nosso coração para tantas pessoas. Abrimos o nosso coração para tantas pessoas que nós acabamos, meu irmão, se tornando vulneráveis. Só que o Isaac, ele tinha um problema com a esposa dele, ele não foi falar com o pai dele, ele não foi falar com os irmãos dele, ele não foi falar com os amigos dele, ele não foi falar com os vizinhos dele, não. A Bíblia diz que ele era insistente com Deus. Talvez você está enfrentando um problema, você já abriu o seu coração para todo mundo, você já abriu o seu coração para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para o seu vizinho, para amigo da igreja, para a irmã da igreja, para o obreiro, já abriu o coração para o pastor, já contou, não é nem o testemunho, né, o testemunho para todo mundo, mas você ainda não entrou na presença de Deus e não foi insistente em abrir o coração para Deus. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós erramos em buscar respostas aonde não existem. Existem coisas na sua vida, e eu sempre digo isso aqui, que as maiores coisas da sua vida você não vai encontrar no homem, é só em Deus. E Deus não vai usar homem nenhum para falar com você, Ele vai falar com você direto, mas você precisa ser insistente. A Bíblia diz que a oração, Isaac orou, ou seja, a oração do Isaac era insistente. Ela era uma oração que permanecia, ela era uma oração contínua. Ela era uma oração, meu irmão, sem cessar. Por quê? Porque ele queria, né, uma resposta de Deus, e ele sabia que Deus era o único que poderia reverter o quadro da Rebeca. Ele sabia que Deus era o único que poderia solucionar, né? Talvez você está aí, meu irmão, no seu momento de angústia, no seu momento de tristeza, e o que você tem feito? Você tem procurado pessoas para abrir o seu coração.
Você tem falado com pessoas que não era para você estar falando. Você tem sido insistente em procurar vidas. Eu falei com ele, falei com aquele, né? Talvez até me tornei vítima para as pessoas olharem para mim, ficarem com pena de mim, ficarem com dó de mim, né? Terem piedade de mim. Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Nem eu, nem você, nós não precisamos da piedade de ninguém. Nós precisamos da mão de Deus. Amém? Não tenha prazer nas pessoas olhar para você com dó porque você perdeu alguma coisa, ou porque você tem uma luta muito grande, ou porque você enfrenta uma batalha muito grande. Aquela pessoa vai ficar com dó de mim, eu vou lá falar com ela, ela vai me entender. Não tenha prazer nisso, não. Nós não precisamos da pena de ninguém, nós precisamos da mão de Deus. E a mão de Deus ela é alcançada quando nós entramos na presença dele, buscamos a ele e oramos a ele. A Rebeca era estéril. E o Isaac não foi buscar um recurso em outro lugar. O Isaac fez o quê? A Bíblia diz que ele orou constantemente, né? Insistentemente na presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia dar uma resposta. Aprenda isso. A sua resposta está na sua intimidade com Deus. Existem muitas coisas entre você e Deus que será revelada, mas na intimidade de vocês dois, de você e o Senhor. Amém? Então entenda isso. E aí a Bíblia diz aqui, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que me chama a atenção aqui, que Deus não ouviu uma oração. A Bíblia diz assim, e o Senhor ouviu as suas orações. Ou seja, Deus viu que ele queria muito. Deus viu que ele desejava muito. Ele não orou uma, ele orou várias vezes. Ele falou várias vezes com Deus. Ele foi um guerreiro, ele foi um batalhador na presença de Deus. Por quê? Porque era o sonho, era o desejo, era aquilo que ele queria. Às vezes eu e você oramos uma vez, duas vezes e paramos, desistimos. Não aconteceu. Não, irmãos, seja insistente na sua vida com Deus. Seja insistente na sua intimidade com Deus. Clame a Deus, fale com Deus. Ore uma vez, ore duas. Pastor, eu fui na igreja o ano inteiro. Vai mais um ano. Vai mais um ano. Faça valer a pena. Pastor, mas está demorando. Não quero saber, eu vou continuar buscando. Deixa eu contar uma história para você, que eu aprendi isso aqui há muito tempo. Né? É uma parábola. Existia um senhor, que esse senhor ele era um homem da igreja há muitos anos. Muito tempo ele ia na igreja, muito tempo ele ia aos cultos. Então, ele não perdia nenhum culto. Ele nunca perdia culto nenhum. Ele estava sempre nos cultos, todos os dias. Segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, todo dia ele ia no culto. E aí ele começou a se sentir, né, uma pessoa diferente. Falou, sou diferente, eu nunca falto, eu sou merecedor. E aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou um bambu, né? Ele pegou um bambu oco, e ele falou assim, eu vou contar quantas vezes eu fui no culto esse ano. Não quero nem saber, porque não vou faltar nem um dia, eu vou mostrar. E aí o que ele fez? Todo dia que ele ia no culto, ele ia lá, pegava um feijão e colocava dentro daquele bambu. Ele pegava o feijão e colocava dentro do bambu. Segunda, um feijão. Quarta, outro feijão. Sexta, outro feijão. Domingo, outro feijão. E ele fez isso durante o ano todo. Todo dia ele chegava, ia para o culto, saía do culto, chegava em casa, pegava um feijão, colocava dentro daquele bambu. E ele fechava, guardava o bambu. E, enfim, ele fez isso o ano inteiro. Porém, chegando um dia, no finalzinho do ano, né, ele já bem prestes de encerrar o ano, né, porque ele sempre chegava na igreja, assistia o culto, sentava naquela cadeira, naquela mesma cadeira, ele cantava os louvores, ele via as pessoas lá, ele era uma pessoa que estava sempre ali, ele era corretíssimo naquilo, ele era bem disciplinado naquilo. E aí teve um dia que houve um culto e ele naquele dia teve um problema, ele teve um imprevisto. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu chegar no culto, porque nesse imprevisto, esse problema prendeu ele muito, segurou ele muito, e ele não posso faltar, porque eu estou no propósito de ir na igreja o ano todo, não faltar nenhum dia. E aí o que ele fez? Ele acelerou o compromisso dele, e aí ele chegou na igreja, foi para casa correndo, se trocou, chegou na igreja. Quando ele chegou na igreja, o pastor estava terminando a palavra, ele pegou o finalzinho da palavra, pegou a última oração, a parte ali das doações da igreja,
E aí ele ficou todo feliz, graças a Deus eu cheguei no culto a tempo, consegui pegar uma parte do culto. E ele chegou na casa dele, e aí ele pegou um feijão e foi colocar no bambu. Só que ele falou, eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo. Porque eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado. E eu cheguei lá na igreja, eu orei, eu cantei, eu chorei muito porque eu tinha chegado atrasado. Eu não queria chegar, eu queria chegar cedo todos os dias. Então naquele dia o atraso dele, ele chorou muito, ele clamou muito a Deus, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus por ter se atrasado, porque ele era muito disciplinado. E aí ele falou, não é justo, eu tenho que ser justo com Deus. Ele foi lá, pegou o feijão, partiu na metade, colocou dentro do bambu, e nos outros dias, vida que segue, todo dia ele chegava do culto, colocava um feijão, e assim ele fez o ano inteiro. Quando chegou no último dia do ano, ele falou, agora eu vou contar quantos feijões tem aqui dentro, porque eu quero saber quantos cultos eu participei esse ano, e eu quero glorificar a Deus. E ele chegou naquele dia, pegou o bambu, abriu a parte de cima, e ele despejou o bambu, e não tinha nenhum feijão lá dentro. Só que ele morava sozinho. E ele falou, alguém tirou os feijão, ele ficou desesperado, começou a olhar dentro do bambu, o bambu vazio, ele começou a bater na parte de cima do bambu, e aí caiu aquele meio feijão. E aí ele começou a ficar bravo com Deus, dizer para Deus, não, Senhor, está errado isso aqui, não, eu fui várias vezes, cadê o feijão? Alguém mexeu, alguém pegou esse feijão, alguém me roubou, alguém, né? A única coisa que tem aqui é esse feijão aqui, metade desse feijão aqui, que foi daquele culto, ainda que eu cheguei atrasado, isso não é justo, alguém me roubou, alguém mexeu. E naquele dia Deus falou para ele, não, eu só deixei esse meio feijão porque esse foi o único dia, o ano inteiro, que você foi, e mesmo chegando atrasado, você entrou na minha presença, você orou de verdade, você falou comigo, você buscou a minha presença, você chorou na minha presença. Nos outros dias, você estava indo para encher o seu ego, nesse dia você foi para me buscar. Então, para Deus, irmãos, vale muito quando você entra na presença de Deus para buscar. Seja insistente. Não faça aquela oração simples, aquela oração de qualquer jeito, não. Mas faça aquela oração verdadeira. O Isaac não fazia qualquer oração. A Bíblia diz que a oração dele era instantemente, ou seja, sempre fazia essa oração. Ele era fervoroso no clamor dele. Ele era fervoroso em apresentar a vida dele, o propósito dele para Deus. Aprenda isso. Seja fervoroso na presença de Deus. Seja insistente na presença de Deus e não volte atrás. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar você ler essa mensagem depois. Vou dar continuidade aqui nela. Ela vai até o versículo 34, mas amanhã, se Deus permitir, eu continuo na igreja falando um pouquinho na live. Amanhã eu falo um pouquinho dela, se o Senhor assim permitir. Amém, meus irmãos? Mas aprenda essa lição. O Isaac foi insistente, foi constante na presença de Deus, orando pela esposa dele. Seja você constante, insistente, firme na sua oração, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, né? Talvez você é insistente em abrir o coração para as pessoas. Para de abrir o coração para as pessoas. Seja insistente em abrir o teu coração a Deus. Seja insistente, meu irmão, em ser verdadeiro com Deus, em apresentar o seu problema, a sua luta, a sua adversidade a Deus. O homem não pode fazer por você aquilo que Deus pode. Amém? E se a mão do homem te abençoa, não é porque a mão do homem é poderosa, mas é porque a mão de Deus está sobre aquele homem. Amém, meus irmãos? Então guarda no coração. Não para de orar. Não para de crer. Não para de buscar. Não para de ser fiel. Orando, buscando e clamando, batendo, a porta vai se abrir para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora, como eu disse, cheguei agora de São Paulo, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amanhã eu encontro com você às 9h30 da noite, né? Quem estiver aqui comigo, né? Quem puder, estiver em casa, 9h30 da noite, estarei entrando direto da nossa igreja para trazer uma bênção para você. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar essa pessoa. Amanhã é domingo.
Amanhã nosso culto dos filhos de Deus, os filhos do Senhor. Eu quero me reunir com muitas pessoas que estão aqui me assistindo, seja pela live ou até mesmo na nossa igreja. O encontro está marcado, ó Deus. Eu peço que a tua bênção esteja sobre ela. Que o Senhor, ó Deus, venha confortar o nosso coração. Que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar em nosso coração. E que possamos abrir o nosso coração verdadeiramente por inteiro ao Senhor. Completamente a Ti. Espírito Santo de Deus, toca na vida de cada um aqui presente. Toca na casa de cada um aqui presente. Toca na família de cada um aqui presente. E nos aviva, Senhor, nos renova, nos fortaleça, para que a gente possa ser insistente e permanente na Tua presença e na oração pelo propósito do Senhor nas nossas vidas. Eu abençoo essa mulher e esse homem. Eu abençoo a casa e a família dela. E eu peço que, em nome de Jesus, que o Teu poder esteja sobre cada um aqui presente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repreendo todo mal, toda ação do inferno, toda obra do diabo, eu digo, caia por terra, maldição, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Que Deus fale mais ao teu coração. Aprenda com Isaac. Seja constante na tua oração. Seja insistente no seu clamor. Não para de orar por qualquer coisa, não para de buscar a Deus por qualquer luta. Pastor, a Rebeca era estéril, ele podia ficar desanimado achando que o plano dele nunca ia acontecer, que o sonho dele ia se realizar. Ele entrou na presença daquele que podia resolver o problema dele. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, é Deus. Entre na presença dele, seja insistente, bata, bata, bata e bata, até a porta se abrir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, aqui na nossa igreja, no Santa Rosa, no Guarujá, Avenida Miguel Mussagazzi, 8 da manhã e às 19 horas, eu vou estar abençoando a todos em nome de Jesus. E você que quer participar, receber as minhas mensagens, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp, DDD 13 991886817. O Júnior coloca aí 991886817. Você entra lá, me dá um ok e a partir de amanhã você já começa a receber as nossas mensagens em nome de Jesus, amém? Me perdoa aí porque hoje foi um pouquinho mais rápido, mas realmente, irmãos, é necessário, vou me preparar agora, né? Hoje ainda vou tomar um banho, vou me preparar para amanhã estar com tudo em cima do altar, recebendo de Deus e entregando ao povo em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida. Boa noite para você, me chama lá no WhatsApp, eu vou te atender com o maior carinho. E você que está recebendo as mensagens, essa semana tem mais vídeo com grandes revelações ao seu coração. Um beijo a todos, ficam na paz e até amanhã, 9h30, 21h30, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, até lá!